Uma satisfação recebê-los na Câmara Municipal nessa tarde, em mais uma audiência oficial da CPI da Saúde, Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar os motivos que levam à espera de exames e a falhas de gestão na Secretaria Municipal de Saúde. Hoje nós estamos recebendo com muita satisfação a professora doutora Maria José Bistafa e também a professora doutora Maria do Carmo, elas que foram convidadas para nos auxiliar nos trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito, que está indo a fundo neste assunto tão importante que é a saúde pública em Ribeirão Preto. Já de início eu passo a palavra ao vereador Marcos Papa para que ele possa fazer a sua saudação inicial e já formular as perguntas que entender necessárias. Bom, boa tarde, Maria José. Boa tarde, Maria do Carmo, doutora Maria José Bistafa, doutora Maria do Carmo Cassiabava. Nós estamos aqui, eu sou o relator dessa CPI, vereador Ricardo Silva preside, vereador Paulo Modas e vereador Bertinho Scandiuzzi são membros dessa CPI. Nós não somos especialistas na área, e é justamente por conta disso que chamamos especialistas para nos ajudar a entender o que acontece com a prestação de serviço de saúde da Prefeitura de Ribeirão Preto para a população, para que nós possamos entender melhor todo esse processo e, entendendo melhor, aí sim, usar a nossa força política em nome desse avanço que a cidade precisa e a população precisa e merece. Então é com esse espírito que nós estamos aqui para perguntar às doutoras que entendem para que possam elucidar. Então eu peço desculpas se às vezes algum termo não for o termo médico, o termo técnico, eu falo como leigo, para que vocês possam nos orientar, elucidar essas questões que nós vamos já começar a levantar, então, por autorização do presidente dessa CPI. Uma pergunta refere-se à informatização das filas do SUS. Nós sabemos que existe um agendamento de consultas, de exames e de cirurgias. Nós sabemos que parte significativa desses agendamentos, eles ainda são feitos em papel pela Secretaria Municipal da Saúde. Recentemente, fruto de um inquérito civil, nós tivemos, entrou em vigor, né? Aliás, passou a ser praticada, passou a ser cumprida pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, uma lei de minha autoria, aprovada por todos os vereadores, que manda publicar no site da Secretaria da Saúde a relação das pessoas que estão aguardando consultas, exames e cirurgias. Creio que consultas e cirurgias expirou, inclusive, que não está sendo publicado ainda, exames e cirurgias, só consultas. O Ministério Público deu um prazo de 45 dias, creio que já expirado, uma coisa que precisamos conferir, para que a Secretaria da Saúde também viesse a apontar uma solução para a publicação de exames e cirurgias. A pergunta que eu faço para as doutoras é, em relação a essa informatização da fila do SUS, na opinião de vocês, ela é possível? Essa é a pergunta. Inicialmente, eu gostaria muito de agradecer pela felicidade de estar aqui. Não é sempre que as pessoas criam espaço para essa escuta da comunidade. Então, acho que isso é muito relevante. Eu quero destacar e agradecer por isso. Eu acredito, sim, que essa informatização seja possível e seja muito desejável. A começar por aspectos que parecem irrisórios, mas que são muito significativos em termos de processo, que é a qualidade do dado.
muitas vezes fichas vão e voltam por falta de qualidade no preenchimento desses dados. Não se lê corretamente os dados do paciente, os dados do diagnóstico, da hipótese diagnóstica, etc. Isso faz com que essas fichas vão e voltem, causando morosidade nesse processo. Então, o processo de informatização já requer um determinado padrão para esse preenchimento, para que o sistema possa funcionar, né? Os campos têm que estar preenchidos necessariamente. Então, isso parece um aspecto corriqueiro, pequeno, mas ele é muito importante. E ele é um dos motivos de atraso, certo? Outra coisa é a possibilidade das pessoas acompanharem esse processo. O cidadão poder acompanhar o andamento do seu processo, né? Em que pé está, onde está parado. Está parado porque qual é o prazo, quanto tempo ainda eu teria que esperar. Então, eu acho que essa clareza, essa transparência nesses processos são extremamente desejáveis. Eu acho que é um direito que todo cidadão tem, a informação. Eu acho que isso é muito meritório. Sobre esse tema ainda, é claro, eu vou fazer uma pergunta e eu não sei se as senhoras terão conhecimento específico da questão, porque diz respeito a algumas portarias. Se não tiverem, não há problema. Atualmente, o Ministério da Saúde implantou o software ESUS-AB em nível nacional. É isso, né? Isso. Em substituição ao CIAB. É Sim, isso? Exato. E Ribeirão Preto descumpriu o prazo estabelecido para a implantação. Tendo em vista uma portaria, que é a 2488/2011, foi verificado que a falta de alimentação dos bancos de dados tem a ver com essa questão de dados relacionados na portaria 3462, de 11 de novembro de 2010, de forma regular, por parte do município, pode acarretar na suspensão dos recursos financeiros oriundos do governo federal. As senhoras têm conhecimento se de fato isso confere, se realmente o município pode perder recurso por não cumprir com esses prazos? Sabem informar sobre essa peculiaridade, não só a título de orientação para nós? Eu, particularmente, queria dizer o seguinte, ela pode até estar escrito, mas a gente já também tem outras situações que a portaria ameaçou. Por exemplo, foi dito que para ter a UPA, nós tínhamos que ter uma cobertura de 50% de atenção básica à saúde, da estratégia da saúde da família. Isso não foi cumprido, nem aqui e nem em outros 50%, municípios. Como que seria isso? 50% na UPA? A UPA, ela só exige... Metade tem que ser... tem que você ter uma cobertura no município de 50% de estratégia da saúde da família. Nós temos 20 e poucos hoje, por Isso, cento? deve estar chegando aos 23%. Se isso. E não tem 50%. Isso. Para ter 50%, teria que ter quantas equipes? Temos 39, teria que ter no mínimo umas 80. Isso, a gente pode... Cerca de 80 equipes toda a família A daria... senhora me permite uma interrupção, por favor, presidente? Claro. É que assim, se a portaria diz que o município deveria ter 50% de cobertura de núcleo de atendimento à família e não tem, como foi possível instalar essa UPA? Então, é isso que eu estava pensando, né? Depois eu faço meus agradecimentos. Exatamente, quer dizer, o fato de estar na portaria, isto pode sim vir a acontecer. Acarretar. Mas a gente não pode garantir, porque nós já tivemos outras portarias que o próprio Ministério acabou negociando, entendendo dificuldades, né? Porque, ao colocar na portaria, se estabelece esses parâmetros, no entanto, na hora de operacionalizar o que tem que ser operacionalizado na portaria, aparece uma série de dificuldades que aí, normalmente, eles negociam, dão mais prazo, mas esta é uma condição. E eu queria também iniciar agradecendo, e assim, até a confiança, né? Afinal de contas, a gente também estuda, mas também fomos pessoas que participaram da construção, né, do sistema de saúde de Ribeirão Preto, e ainda a gente continua e participamos da formação. Então, é muito bom a gente ter esse espaço, como o vereador Papa falou, né, a intenção da CPI é recolher da nossa parte outras informações que possam ajudá-los, né, E, nesse sentido, eu só queria acrescentar algumas coisinhas, que a professora Maria do Carmo já foi muito feliz na resposta dela, mas, além da qualidade do dado, eu acho viável, né, muito o processo de informatização,
Mas tem algumas coisas que parecem pequenas, mas elas tornam qualquer sistema de informatização inviável ou pouco eficiente. Por exemplo, se não há pessoal, ou o pessoal nas unidades não dão continuidade no processo de comunicação da informatização, isso morre. Exemplo, se chega um pedido aqui, conforme foi colocado pela professora Maria do Carmo, que precisa ter mais informações da demanda. O paciente vem para estar sendo encaminhado para tal especialidade, vai lá, para gastro, clínica. Mas, olha, precisa dizer o porquê, a história, que exame ele tem, né? Ter uma história mais completa. Muitas vezes esse pedido é devolvido para as unidades, e tem unidades que isso fica parado. Não abrem essa continuidade da comunicação. Isso é muito comum, morre. E aí a fila, o paciente está aguardando, a fila fica enorme. Você entendeu? Então, são coisas pequenas. Em locais que o gerente está presente, tem um certo compromisso, isso diminui e funciona muito bem. Mas também, né, como a gente tem profissionais e profissionais em todas as profissões, isso é um obstáculo, né? Uma outra coisa que é muito problemático, e que daí eu acho que a equipe toda precisava trabalhar e precisava ter uma situação que quase que obrigasse, é a atualização dos dados do paciente. A atualização. Por quê? O paciente, muitas vezes, vai na unidade, ele apresenta o cartão, ninguém pergunta, o senhor mudou de endereço? Ele também não fala. E a hora que você tem a resposta da agenda, você não acha o paciente. Se não for unidade, que é a estratégia da saúde da família, ele fica perdido, ele perde. Então, às vezes, você faz um senhor investimento, e os seres humanos, né, têm falta de trabalhador, e às vezes o trabalhador não está qualificado para também dar continuidade nesse sistema. E precisa conversar um pouco mais o sistema. Os sistemas é um grande desafio. O Ministério, não é só Ribeirão, mas tem feito isso, né? Mas tem situações em que o sistema IJA não conversa com outro sistema. Tá. Certo? Então, trunca a comunicação. Também a pergunta para a doutora Maria do Carmo e para a doutora Maria José. Eu queria saber, face a esses gargalos que a gente tem nessas especialidades, não é? Qual é a relação entre a resolutividade na atenção básica e a criação desses gargalos e essas filas de procedimento? Enorme. Eu sei que isso dá uma bíblia, né? Mas assim, só para a gente elucidar também aqui na CPI. Olha, eu estava conversando com o Dário um pouquinho antes de começarmos a respeito disso. Nós tivemos uma experiência concreta, vivenciada, né, exemplos práticos do dia a dia, de contar com as unidades de atenção primária, organizadas segundo a lógica da Estratégia Saúde da Família, em que se implantou, desde o início de funcionamento dessas unidades, um sistema de matriciamento. O que é isso? É você contar com especialistas que possam vir ajudar a equipe mínima das unidades de atenção primária a aumentar a sua resolubilidade. Tá? Não na lógica de fortalecer a especialidade, mas na lógica de fortalecer a atenção básica. Então, quando nós iniciamos aqui, em 1999, as primeiras unidades de saúde da família, vinculadas à universidade, à Faculdade de Medicina, à Escola de Enfermagem, outras unidades do campo, gradativamente, esse sistema de matriciamento funcionou muito e funciona até hoje. Então, cada equipe de atenção básica, o generalista, a equipe de agentes comunitários, o pessoal da enfermagem, contava uma vez por semana com um especialista que ia discutir aquelas situações que a equipe tinha dúvida. Então, em vez de encaminhar para um especialista, o especialista vinha discutir com a equipe. Às vezes até atender junto, mas sempre fortalecendo o aprendizado, a educação permanente dessa equipe diante de uma situação concreta que ela tinha. Então, o que aconteceu? Cada vez menos essa equipe tinha necessidade de encaminhar os pacientes para os especialistas. Ela mesma ia resolvendo. Quando a literatura diz que a atenção básica deve resolver até perto de 80% dos problemas, né, isso é verdade,
Quer dizer, se deveria encaminhar no máximo 20%. Em Ribeirão, quanto que está esse percentual? Então, varia muito de unidade para unidade. Mas não atinge isso, né? Deve atingir perto, mas Deve o que acontece? Nós tivemos unidades lá, isso documentado com estudos e tal, que chegaram a ter 91,7% de resolubilidade. Aqui em Ribeirão. Então, o que acontecia? O próprio complexo regulador chegou a nos dar um retorno dizendo, olha, os encaminhamentos que vêm a partir desse sistema de matriciamento, eles já estão tão trabalhados, eles já foram tão esgotados, que realmente a última opção agora é a especialidade. Agora, se você manda para o especialista todos os casos de diabetes, porque você quer um endocrinologista, mas a atenção primária pode resolver muitos desses casos lá. Pode resolver muitos dos casos dos hipertensos, que são doenças muito prevalentes, não precisa ir para o cardiologista, né? Então, se a atenção básica, como você estava dizendo, pode aumentar essa resolubilidade e esgotar, né, aqueles casos que ela dá conta de com essa ajuda externa da pediatria, da clínica médica, da saúde mental, nós temos ainda essa consultoria para psiquiatria. O que acontecia? Você sabia até o RG do paciente que ia necessitar do hospital, porque a equipe começa a manejar melhor esses casos e manter na atenção básica o acompanhamento deles. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora, a título de curiosidade. Nós temos uma fila, por exemplo, para cardio infantil hoje, de 5 meses, para conseguir a consulta. A ortopedia está em torno de 13 meses a fila. A senhora acha que essa fila, então, é fruto de má gestão na atenção básica? Se tivéssemos um acolhimento melhor, aquilo que a senhora disse, o matriciamento, nós certamente teríamos hoje, com as equipes que nós teríamos hoje uma fila menor? Eu acredito que pelo sistema de matriciamento poderia se reduzir sim essa necessidade do especialista e poderia haver uma redução das filas, eu não tenho dúvida disso. Situações concretas em que isso aconteceu, há vários exemplos, há vários estudos, mostram isso. Os NASFs, que são os núcleos de apoio à saúde da família, vieram nessa lógica. Não de você fazer simplesmente o processo de referenciar para um especialista, mas a lógica dessa equipe... É acolher ali. Trabalhar junto com a equipe de atenção primária. Não criar um ambulatório especializado. Tem até um professor da Unicamp que ele diz assim, essa ficha de referência é como uma garrafa que o náufrago joga ao mar. Às vezes cai no especialista, às vezes afunda, às vezes demora 2 anos para ser descoberta. Então, o paciente fica sem a resposta por muito tempo, pode ficar. Se você cria esse sistema de matriciamento, ou seja, especialistas vêm dar essa retaguarda para a atenção básica, melhorar a sua capacidade de dar respostas, as experiências concretas mostram que isso é possível. Esse é o conceito de matriciamento? Sim. Que o Ministério usa. E, nesse sentido, né, como eu e Maria do Carmo trabalhamos numa mesma equipe, então eu não teria a acrescentar e aposto, porque isso tem trabalhos nossos que foram publicados em congresso, inclusive. Agora, eu acho que nós precisamos pensar em recursos para isso, certo? E penso que nós estamos aqui com várias universidades, né, fazendo os convênios com a secretaria. E acho que seria muito interessante, porque também nós temos que pôr, para fazer o matriciamento, que seja os NASF, mas o profissional que entra, ele tem que entrar com um certo entendimento desta lógica, porque o que nós estamos vendo, eu acabei de orientar um trabalho na Bahia, está sendo muito comum que os próprios profissionais que são contratados, quando eles não passam por uma boa seleção, eles acham, eu sou fisioterapeuta, eu vou lá para atender o caso de fisioterapia. Então, corre-se o risco de você virar, o que a Maria do Carmo falou, um ambulatório de especialidade. Nós temos municípios aqui na região, que nós fomos convidadas para dar uma assessoria, o NASF era composto por 6 profissionais, há um dia o fisioterapeuta ia na unidade A, o psicólogo na B, o dentista assim, não é essa. E aí precisa quem entrar e quem for coordenar isso, ele ter muito claro, porque senão você está só criando um ambulatório. E aí eu acho que um recurso seria as universidades. Pensar nas universidades, quem que eles poderiam, na negociação dos convênios, ter profissionais da área, mas para fazer esse movimento, deles virem discutir.
E uma outra questão que Ribeirão Preto já passou e que precisa ser enfrentado é que, para isso, ele precisa ter 1 hora, pelo menos, no atendimento. Nós fazíamos, nas unidades que nós coordenávamos, das 7 às 8 da manhã. Lógico que ficava a porta aberta e uma pessoa fora para dar retaguarda, porque muitas vezes o pessoal entende que a equipe não está lá trabalhando, está fazendo reunião. E se esta lógica, como nós já tivemos, inclusive uma intervenção de um dado poder executivo, de ir para a televisão e mandar todo mundo trabalhar, eu estou sendo muito clara aqui. Entendo. Isto, se não for entendido como trabalho, a discussão, né, dos casos, a comunidade precisa saber disso. E precisa ter reserva no horário do trabalho para que isso aconteça. Entendo. Falando um pouco de Ribeirão... Aí outra coisa, outra não, relação claro, que eu queria destacar, eu gostaria de sugerir que acho que tem protocolos que estão sendo seguidos, que precisam ser revistos. Pelo menos, a informação que eu tenho, eu não posso afirmar, mas vocês podem pedir isso. Claro. Por exemplo, o protocolo de densitometria, de exame para densitometria. Densitometria está numa fila de 3 anos. 3 anos. Só o HC quem faz. Certo? E aí, a gente precisava pegar um estudo de alguns exames e fazer um estudo. Como é que está isso? Será que o protocolo está atualizado? Será que precisa pedir tanto assim? Será que tem casos que você já não pode entrar com cálcio? Então, a minha sugestão, também para essa relação, né, desses gargalhos, é que também dê uma olhada nos protocolos, porque pode ser que tenha protocolo, né, que esteja um tanto quanto desatualizado. Deveria ser fruto de uma auditoria, doutora? Como? Deveria ser fruto de uma auditoria para se fazer essa checagem? Ou, pelo menos, sei lá, se de uma auditoria, ou, pelo menos, assim, pedir alguns trabalhos nesse sentido. Uma reanálise, você entendeu? Eu, por exemplo, orientei uma gestora que a gente separou 1 ano de pedidos para neurologia. 76% dos casos não era necessário estar lá. Olha isso, meu Deus, hein? Porque o paciente quer fazer eletro. O paciente quer fazer eletroencefalograma. Sabe? Então, não adianta, se nós não mudarmos a lógica do atendimento, nós vamos, todos os recursos que usar, eles vão poder barrar sabe, ser muito frágil. Entendo. Numa questão de prioridades, claro que tudo é importante, mas no estudo de economia a gente sabe que os recursos sempre são escassos. Então, é preciso que haja uma análise de prioridade em tudo, na saúde, na educação. Numa análise hoje, a visão de Ribeirão Preto, nós temos NGA, nós temos unidades que têm especialidades. Hoje, Ribeirão deve se debruçar mais na ampliação ao atendimento de especialidades ou deve se debruçar mais na atenção básica, naquilo que... no matriciamento, por exemplo, nessas questões todas. O que Ribeirão Preto deve centrar seu esforço de recurso e que hoje não é feito? Eu acho que o senhor colocou muito bem. Precisa das duas coisas. Das duas coisas. Precisa de recurso, porque o SUS vive uma asfixia financeira. Faz tempo. Ótimo. Que se agrava. E se agravará. Com a PEC 241, né, que é coloca as áreas prioritárias como saúde e educação por 20 anos sem novos investimentos. O que significa isso num país que a população vai crescer, vai envelhecer, tá certo? Que a arrecadação pode começar a mudar e você está simplesmente fazendo a correção pela inflação. Quer dizer, isso não vai cobrir esse contingente novo, esse envelhecimento, essas novas necessidades. E isso vai recair sobre o gestor municipal. Porque quando faltar recursos, não tem medicamento, não tem a órtese, não tem a prótese, não tem a consulta do especialista, ele vai bater no município para pedir isso. E o que vai acontecer? Vai aumentar muito a demanda pela judicialização. Não consegue pela via normal, na rotina, vai entrar na justiça para pedir. E isso vai fazendo com que as pessoas mais esclarecidas, com mais recursos, com mais informação, se beneficiem mais, né? o que é legítimo. Mas nós vamos ter uma desassistência para as pessoas mais pobres.
Então, isso é muito preocupante, tá certo? Então, nós temos que pensar em tudo isso. Então, voltando, nós precisamos de mais recursos e precisamos dessa nova lógica na gestão. A especialidade, sim, mas a especialidade, depois de você esgotar toda a capacidade que a atenção básica tem. Tá certo? Há algumas áreas que estão, pelo que a gente levantou, no geral se consegue em até 6 meses, 68% das necessidades de consultas especializadas estão se resolvendo, né, até 6 meses na rotina. Os casos especiais, as urgências, são de imediato, às vezes até em 1 semana. Mas essas prioridades vão mudando. Uma hora na cardiologia, na ortopedia, né, vai mudando, na reumatologia. Agora, se você instala essa lógica de esgotar a capacidade da atenção básica, de dar suas respostas, fortalece essa atenção básica como ordenadora do sistema de saúde, você vai precisar de menos consultas especializadas, esse recurso, que é pouco, que precisa ser ampliado, pode ser mais bem aproveitado. Muito bem, eu vou ter que me ausentar, mas eu já estou satisfeito já. E eu vou pedir para que o Bertinho Scandiuzzi, que é o vice-presidente da comissão, assuma a comissão, porque a nossa vida é uma loucura, um compromisso em cima de compromisso. Mas as minhas questões principais que eu queria saber, eu já tive conhecimento, agora o Marcos Papa continua como relator, o Bertinho também como vice-presidente assume a presidência, mas antes de tudo eu quero agradecer muito a professora doutora Maria José Bistaff e a professora doutora Maria do Carmo, porque serão contribuições muito importantes, até para que nós possamos referenciar as informações técnicas que as senhoras têm nos passado com as informações técnicas também da Secretaria da Saúde e assim fazer um relatório ao final que possa contribuir, pelo menos, com o futuro da gestão da saúde em Ribeirão Preto, tá bom? Muito obrigado e me desculpe a ausência, que eu vou ter que sair mesmo, mas as senhoras estarão em boas mãos também, tá bom? Muito obrigado, viu? Eu também a pergunta para as doutoras, e assim, como nós estamos fazendo aqui, eu dirijo a pergunta às senhoras, e aí, na medida que uma completando a resposta da outra, acho que está muito bom assim, o relatório vai ficar muito bom. Então a pergunta é: como deve ser gerenciada a oferta dos atendimentos de especialistas, prestadores de serviços contratados pelo município, e como deve ser estabelecida a prioridade dos casos? Ficou clara a pergunta? Ficou? É porque eu li um pouco depressa, mas está bom? Não, eu entendi que você quer como é que deve ser gerenciado. Sim. E como que deve ser priorizado. Correto. Né? Eu queria só acrescentar, vereador Papa, nessa questão que a Maria do Carmo já contribuiu bastante, da questão anterior, dos especialistas de atenção básica, sem dúvida, né? Eu fico bastante preocupada porque também deve ser da economia que toda oferta gera demanda, né? Então, a grande preocupação é que, se a gente não mudar a lógica, e quando a gente diz mudar a lógica do atendimento, é esta, que a atenção básica, nós temos várias interpretações de atenção básica. Certo? Inclusive, muitos países na América Latina, eles tomam que a atenção básica é coisa de pobre para pobre. Portanto, é qualquer coisa. Não precisa ter profissional capacitado, não precisa ter medicações, ele não tem compromisso com a continuidade do sistema, certo? Essa foi uma das interpretações. Tem outras interpretações, uma outra interpretação que é assim: olha, a atenção básica é para eu atender aqui o mínimo. Hipertensão, mas não uma hipertensão complicada. Não vou atender gestante, mas se ela complicar, já não é responsabilidade nossa. Isso é muito comum você encontrar em outros países, e aqui também, até essa outra também. E a gente defende uma, que é a que o SUS defende, que a atenção básica, ela precisa articular e mobilizar todos os recursos. Então, além dos recursos que a gente tem para melhorar a capacitação dos profissionais, a gente precisa trabalhar articulado com outras instituições. Então, a rede... Eu posso apenas interromper um segundinho, que eu tenho que sair com urgência, mas eu preciso apenas colocar em votação o requerimento para saber se houve transferência de recursos para o CAPES 24 horas, quando e onde estão empregados. Podemos deliberar sobre isso? Então,
Todos concordam? Então está aprovado, pedindo informações à Secretaria Municipal de Saúde. Tá? Obrigado e desculpe, tá? Então, a rede que se compõe de forma articulada com os outros setores, que tem uma interface com a saúde, né? Portanto, educação, creche, o serviço de cidadania, certo? Isso é fundamental, porque muitas vezes também as queixas estão e a manifestação física, ela pode não estar na ordem do biológico, ela está na ordem do biológico, mas muito mais por conta de uma situação muito pior, que ela vive dentro de casa, certo? A gente teria N exemplos que nós vivenciamos, de paciente que foi investido e foi feito exames de tudo quanto é espécie, e a situação, o problema estava dentro de casa. Numa situação, eu lembro que foi um estudante de odontologia que alertou a situação e nós fomos ver, e realmente. Então, essa lógica é mudar. Eu não posso olhar para o usuário e achando que a dor dele é somente... Certo? Então, mais tempo mesmo para dar escuta, para interpretar. Então, a formação da rede, ela pode também estar ajudando na resolutividade das questões. Tá. E essa outra questão, Papa, eu acho, sem dúvida nenhuma, que quem tem que gerenciar é o complexo regulador. Eu acho que o complexo regulador, ele tem um grande papel de estar fazendo exatamente toda essa gestão e precisando devolver. Eu acho que um outro órgão, aí é um órgão, né, eu acho que nós precisamos também, o Conselho Municipal de Saúde, ter uma atuação nesse sentido, de estar acompanhando essa gestão, certo? Em algumas situações, eu tive a oportunidade de ser conselheira, a gente acompanhou, tivemos propostas de intervenção, certo? Então, eu penso que o Conselho Regulador, ele precisa continuar e precisa de receber investimentos para isso. Tá. E nessa linha ainda, os prestadores de serviço, eles podem estabelecer a oferta de procedimentos ou eles devem atender ao que é contratado no prazo que é necessário à prefeitura? Eu, particularmente, né, penso que no contrato eu tenho que saber quanto eu preciso, quanto você vai me ofertar. E quem tem que regular essa agenda é quem compra. Quem compra o serviço, que vai ter que dizer exatamente, olha, quantas vagas eu quero por dia, que horário, eu preciso de horário de manhã, horário de tarde. E esse é o procedimento da atual administração ou não? O Papa, teve um momento, hoje, se eu te responder que não é, eu estou sendo ingrata, porque eu não estou sendo assim, eu não saberia te dizer como é que está sendo feito isso. Eu não tive tempo de procurar saber. Eu procurei um conselheiro, mas ele não soube me responder. Essa questão da oferta é uma coisa delicada, né? Porque quando a gente diz assim, precisamos mudar a lógica, precisamos fortalecer a atenção básica, esgotar tudo que ela tem a oferecer, conhecer bem o território, ter um diagnóstico claro de saúde, das necessidades da população e organizar a oferta a partir disso, né? Me lembro quando estavam sendo implantados os primeiros NASF, as primeiras unidades, os núcleos de apoio à saúde da família, veio um profissional do Ministério da Saúde, Dr. Alisson, me lembro muito bem, ele disse o seguinte, olha, estou vindo da minha terra, Bahia, né, e estou vindo com uma tristeza muito grande, porque pela referência de necessidade de exames de tomografia por população, se estima que perto de 400 mil pessoas para um aparelho seria suficiente se você tivesse bastante critério para solicitar esse exame. Então, se você esgota a clínica, esgota exames mais simples e realmente manda para fazer esses exames de alta densidade tecnológica, aquilo que é necessário, um aparelho poderia suprir perto de 400 mil pessoas. Aí ele disse assim, olha que tristeza, do bairro que eu venho na Bahia, com 350 mil habitantes, tem 35 aparelhos.
Agora, como é que você paga, quem comprou esses equipamentos, como é que paga esse equipamento se não transformar cada dor de cabeça num pedido de tomografia? Então, é você organizar o sistema de saúde pela lógica do mercado e não pela lógica da necessidade. Porque se você gasta financiando isso, fatalmente vai faltar para as outras necessidades todas, não é verdade? Então, esse cuidado, né, precisa ter. Né? Eu acredito que, quando a Zezé diz quem deve regular isso é o complexo regulador a partir das necessidades, essa é a resposta. Né? Então, as equipes de atenção básica conhecerem o seu território, terem claro qual é o diagnóstico de saúde, quais são as necessidades, o que é que nós estamos respondendo, a que é que nós não estamos respondendo. Isso é muito importante. A senhora atribui ao sistema de saúde federal da União, que pode estar distribuindo errado, isso mandando para as pessoas. Como dar manutenção em 350 aparelhos? Pois é, não é? Até manutenção. Você estava se reportando a um quadro da Bahia. Eu não acredito que seja uma exceção o que acontece lá. Né? Muitas vezes, essa demanda por essa densidade tecnológica maior, essa expectativa, ela é gerada até pela nossa cultura. Né? Acho que cada um de nós pensa que, se tivesse um médico de plantão aqui atrás de nós, a gente estaria bem servido, bem protegido, com todos os recursos. E é o que as pessoas, muitas vezes, pensam como resposta ao que é saúde, ao que é estar bem assistido. Então, se cria muito essa lógica de consumir consulta, consumir procedimento, consumir exame, consumir internação. Isso é caro, ninguém vai conseguir bancar isso todo o tempo, né? Desnecessariamente. Isso não tem o menor sentido social e nem técnico. Não é? Então, a gente conta, numa unidade aqui da Vila Tibério, que a mãe chegou com a criancinha e pediu para a pediatra: será que a senhora podia pedir aquele exame que a gente põe a nenê no aparelho, olha aqui para passar, para eu me certificar de que está tudo bem? Veja, é uma ansiedade legítima de uma mãe, não é? E muitas devem ter isso, mas a pediatra, muito habilidosa, muito comprometida, uma pessoa muito bem formada, o que ela disse? Olha, a senhora fez todo o pré-natal aqui, foi um pré-natal excelente, a senhora passou muito bem todo o período de gestação, a sua filha nasceu bem, ela está bem, e eu tenho outros recursos para mostrar que ela está bem. Então, por isso que todo mês mede, pesa, vê as condições dela e vê que está bem, não vai precisar desse exame. Mesmo porque esses exames, eles não são inócuos, né? Eles também trazem uma radioatividade, não é? Uma radiação desnecessária, eles não são coisas que não fazem mal à saúde. Então, precisa ter muito critério na hora de pedir. Né? A gente acredita que a Secretaria da Saúde tenha um empenho e tenha essa compreensão. Né? Agora, não é uma lógica, veja, que eu estou querendo mostrar que tem uma cultura que também, de todos nós, né? Muito associando que estar bem assistido é dispor de recursos tecnológicos. Isso é uma coisa que o gestor, muitas vezes, vai ter que enfrentar. Não é uma coisa fácil, porque é uma coisa que está na cultura das pessoas. Né? Quem de nós não gostaria de passar num aparelho e ver que está tudo bem? Mas não, a gente tem outros recursos. Né? Então, a gente tem que construir uma outra concepção de saúde. Não ligado ao mercado, mas ligando ao jeito como a gente vive. Né? Como é que a gente consegue produzir essa saúde pelo jeito que trabalha, pelo jeito que vive? Mas para é só porque está sendo transmitido. Tomógrafo, que é para fazer o exame de tomografia, é o Ministério que autoriza. O Brasil não tem disso. Então, e assim, eu queria que vocês, as senhoras, também nos ajudassem a elucidar, porque é evidente, né? Então, nós temos uma demanda. Em cima dessa demanda, nós vamos contratar serviços e contratar compra de equipamentos, de insumos, etc. As senhoras acabam de citar um caso da Bahia onde não se procedeu dessa forma, né? E ilustram como que acontece na Bahia. Quem que está falhando nesse processo? Eu vejo no caso da vagareza, né, para se fazer a informatização nisso, já falei isso numa outra reunião da nossa CPI, eu vejo como um caso de negligência do político mesmo, do prefeito da cidade. Porque se ele tem vontade política, ele determina que aqueles recursos que estão sendo destinados à Secretaria da Saúde, parte deles, faça-se um planejamento pela completa informatização do sistema.
né? Eu acredito que seja isso. Agora, nem sempre nós temos o gestor que nós necessitamos ou que nós queremos, né? Como é que a gente faz para cercar isso, né? Por que vão se tomando essas decisões? Falta uma ação mais contundente do Conselho Municipal de Saúde, por exemplo? Falta uma ação mais contundente, por exemplo, da Câmara de Vereadores, que poderia destinar uma parte dos seus recursos para contratar auditoria nos serviços de saúde, por exemplo, para que vocês fizeram um estudo por uma cidade da Bahia e foi feito um estudo que durante um ano os casos destinados à neurologia, 76% eram desnecessários. As senhoras foram contratadas por essa prefeitura da Bahia, pela Câmara de Vereadores. Eu quero entender, assim, é longe do ideal que nós estamos. Como é que a gente chega a pegar isso? Onde que a gente acha essa falha? Haja vista que a Câmara de Vereadores tem por função primordial a fiscalização, né? A senhora citaram um caso de compra desnecessária de equipamento, né? E em casos de contratação desnecessária de serviço, né? Além da demanda. É a Câmara que está falhando nessa fiscalização, é o Conselho Municipal de Saúde, são auditorias internas que deveria ter dentro da própria prefeitura. Dá uma pista de como é que o próximo passo assim, para a gente conseguir ir para cima disso, já que aqui é uma comissão parlamentar de inquérito. Eu penso, vereador Papa, que nós fomos formados e nós temos uma história de trabalhar muito fragmentado, tanto na saúde como em outras questões. Então, eu não penso que seja falha, vamos falar, é falha de um único. Né? Eu penso que a gente poderia pensar em ter uma comissão que colocasse gente da universidade, vocês da Câmara, gente da Secretaria, pessoal do Conselho, para começar a trabalhar essas coisas e ir trabalhando no sentido, olha, que cada um pode fazer. O Conselho, ele é fiscalizador e ele é propositivo, ele tem que ser propositivo. Então, porque eu acho que se a gente começar só por um lado, né, e, assim, isso pode soar muito mais numa perspectiva de perseguição, de achar o vilão da história. Eu acho que uma proposição mais construtivista, de uma coisa de construir, quer dizer, aí vamos ver juntos como que nós vamos poder resolver isso, como eu acho que vocês têm feito aqui no chamado. Pensar que a universidade, que está em as universidades, porque a formação também precisa mudar. A formação também precisa mudar. Então, se a universidade está aqui junto, sabe? Se estão vocês, que têm um papel importantíssimo, se tem o pessoal que está lá da secretaria e tem pessoas do conselho, eu acho que dá muito mais uma pista para construir e começar a ver aonde que cada um vai atuar e dizer, olha, nós estamos precisando de vocês estão precisando de nós. Por exemplo, um trabalho dessa natureza, que eu te falei que nós estudamos casos de neurologia, certo? A universidade pode pensar em ajudar? Pode ser que sim. Tem recursos para ela pensar nisso? Ela pode pensar em fazer mestrado, doutorado, com situações dessa natureza, certo? Produzir para as... Como é que chama quando é só para especialização? Não é tese, não é dissertação, as monografias. Então, vocês passam a ter material que daí fala, olha, precisa interferir nisso, sabe? Então, eu acho que eu estou propondo uma força conjunta. Desculpa fazer uma pergunta. Vocês têm comunicado as pessoas responsáveis sobre esses serviços desnecessários? Serviço que às vezes é desnecessário, está sendo feito, olha, isso aqui não precisava ser contratado, podia trocar esse por esse. Vocês têm acesso a essas pessoas responsáveis que contratam para estar falando para eles? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta do senhor. Pergunta, pessoas, por exemplo, olha, às vezes vocês vê no modo de trabalhar, olha, esse serviço é desnecessário. Uhum. Chega até as pessoas que são responsáveis lá, olha, isso aqui não podia ser, podia trocar esse serviço por esse, que isso aqui está em falta, isso aqui está desnecessário.
Eu acredito que isso vai estar mais no âmbito da gestão mesmo, do que nosso, né, da universidade. Mas aproveitando essa colocação da Zezé, quando o vereador Papa fala, por onde nós começamos, né? Eu acho que, infelizmente, não é de um foco só, sabe? Quando ela diz, nós formamos especialistas com uma visão muito fragmentada, é verdade, né? Recentemente, há mudanças significativas na forma de proceder essa formação dos futuros profissionais. Então, trazer mais para a atenção primária, conhecer, sair de dentro de um centro hiperespecializado como o Hospital das Clínicas, que era onde se dava grande massa de pessoas sendo formadas. Então, vir para cá, vir para a comunidade, conhecer esse território, conhecer essas outras demandas, em vez de só conhecer as doenças mais raras, aquelas síndromes que poucas vezes ele vai ver ao longo do seu exercício profissional, sair para a comunidade, mas sair com uma outra lógica. Isso é recente. Então, a nossa faculdade, o nosso campus, tem dado alguns passos importantes nesse sentido, mas são recentes, são de poucos anos para cá, né? E essa questão de juntar essa força, eu acho que essa é uma ideia que tem muita potência. Sem procurar o culpado, não é esse, não é aquele, mas eu começaria pelas áreas que estão mais estranguladas, por exemplo, a ortopedia hoje. Por quê? Então, vamos ver todos os encaminhamentos da ortopedia, vamos ver se eles estão adequados, se eles estão falhos. Os exames que estão sendo feitos, eles estão dando negativo na sua maioria? Então, está sinalizando que foram mal pedidos, né? Então, começar pelas áreas mais estranguladas, ter essa comissão diversa, se debruçando sobre esses e pegando onde o problema se encontra hoje. Eu acho que poderia ser um bom início. Doutora Maria do Carmo e Maria José, boa tarde, né? Eu não tive a oportunidade de cumprimentá-las, quando cheguei já tinha iniciado. Eu ouvindo o problema de regulação. O paciente é atendido na base, no serviço básico. Aí ele é encaminhado para um especialista na área, por exemplo, a ortopedia. A pessoa procurou pelo ortopedista. O procedimento ele se torna um procedimento cirúrgico, que não é de ambulatório, seria hospitalar. Não está havendo também uma falta de comprometimento com o município, junto às entidades que atendem esses procedimentos, por exemplo, os hospitais filantrópicos, Santa Casa, que são usados, Santa Casa, a Beneficência Portuguesa, e tem também o Hospital Santa Lídia, que é um hospital público. Nós entendemos que, agora, recentemente, como vereador, nós somos procurados pessoas que aguardam por uma cirurgia de ortopedia há mais de 3, 4 meses. O que acontece? Procurei a direção do hospital. O que é que está acontecendo? Seria uma liberação por parte da Secretaria da Saúde ou não? Não, a Secretaria autorizou já, nós temos já autorização para executar, mas nós não temos recurso, porque o repasse que é da Prefeitura, como agora, hoje mesmo, tomei conhecimento que a dívida da Prefeitura com a Beneficência Portuguesa está em R$2.900.000. Quer dizer, então, falta o quê? Um comprometimento do Executivo para com os prestadores de serviço. Muitos aparelhos de atendimentos, por exemplo, de raio-x, quantas vezes temos a notícia que foi adiada o atendimento da pessoa pelo problema do raio-x estar com defeito. Esse serviço, nós temos conhecimento que é um serviço terceirizado, não é isso? E não seria uma obrigação, então, o gestor tomar providência junto a esse órgão que presta o serviço para dar retaguarda para o especialista, porque senão sobra sempre para o especialista que encaminhou o paciente para aquele local. Recentemente nós tivemos aquela greve, ou semi-greve, na Santa Casa, que tinha até faixas dizendo, vamos interromper, estamos sujeitos a interromper o atendimento do SUS. Quer dizer, falha de quem? Não foi do prestador de serviço, e sim do Executivo, que deixou de repassar aquela verba, porque quem presta o serviço tem que receber. Os médicos aqui da Beneficência têm o conhecimento que há mais de 3 meses eles estão sem receber os honorários. Eles têm uma família, eles têm um compromisso. Quer dizer, não adianta, então,
e ser atendido o paciente, encaminha para o especialista vê a necessidade de um procedimento cirúrgico. Chega lá, fica aguardando. Eu tenho conhecimento de um senhor que está com pino de uma prótese que saiu fora. Ele está aguardando há mais de 8 meses para resolver, está se movimentando, arrastando no chão. Eu fui conhecê-lo em sua residência, eu vi a necessidade urgente. Infelizmente, procurei saber na beneficência por que, se já foi autorizado, por que não está sendo feito o procedimento. Me informaram que é o problema da falta de recurso. Eu gostaria de ouvir de vocês também se esse problema também está interferindo no resultado do procedimento, do atendimento ao paciente. Eu acredito que está interferindo, sim. Em termos da ortopedia, que é o exemplo que o senhor traz, só no HC houve o fechamento de 3 ambulatórios, de coluna, de joelho e o ambulatório infantil. Então, é um outro agravante, porque você muitas vezes não tem para onde encaminhar. E isso faz com que a fila vá crescendo, crescendo, crescendo. Recentemente, com a abertura do atendimento de ortopedia no Santa Lídia, a informação que nós tivemos é que essa fila começou a diminuir. Tá certo? Então, tem a ver com a capacidade de oferta também, que estava muito pequena. Então, por isso que aquela sugestão. Começa pela ortopedia, onde é que estão os entraves? Tá certo? É falta de oferta, é falta de dinheiro para cobrir as dívidas, e assim, eu acho que uma coisa... Serviço de hemodiálise, né? Nós temos notícia que o prestador de serviço de Santa Lídia teve um tempo aí que não tinha condição por falta do então, repasse. Né? São vários os problemas. A falta de oferta, não ter quem faça, não ter dinheiro para pagar quem faz, tá certo? São fatores que vão agravando, vão se somando e agravando essa condição. Então, eu acho que essa ideia de começar pelas áreas onde a coisa está mais aguda e se debruçar numa comissão de várias entidades juntas, que o controle social esteja junto, que o legislativo e que o próprio executivo esteja junto, pensando isso e vendo soluções, eu acho que seria de bom tamanho. Doutor, eu vejo da seguinte forma, eu acredito que a demanda, o grande gargalo está no atendimento final, o atendimento cirúrgico, porque aquele procedimento que é feito laboratorial, ele é resolvido com orientação, o paciente volta, acompanha o tratamento, mas tem que ser sempre agendado um retorno, como são nos convênios particulares, né? A pessoa é atendida, mas já é previamente marcado um retorno. E isso a gente vê que também no público, no atendimento público, não tem esse tipo de agendamento prévio após uma consulta de orientação. Né? Doutor. Está desligado, doutora. Todos os serviços. Foi? Aqui, pronto. Todos os serviços contratados, eles têm um contrato. E eu acho que esse contrato precisa ser muito bem explicitado e fiscalizado. Porque, por exemplo, se não tiver no contrato que ao quebrar, ao ter interrupção do funcionamento do aparelho de raio-x, eles têm que repor imediatamente ou dar condições para que seja executado, e transportar o paciente também, porque o paciente chega aqui no pronto-socorro, às vezes, se ele está em outro lugar, e que dê condições de transporte para o paciente. Né? A gente já viu situações que o paciente com o pé suspeita de quebrado, vai andando. E isso tem que ser obrigado o prestador de serviço, aquele que foi contratado para prestar o serviço. Então, o contrato tem que ser muito bem redigido, acredito que isso esteja, e ser olhado para cobrar, porque senão a gente vai ficar, essas coisas só ficam no papel. Nós somos convidados agora para uma reunião na sala da presidência, mas antes disso eu quero dizer que com as minhas perguntas eu estou satisfeito. Dizer que a proposta dessa ação conjunta de vocês, nós vamos dar início imediatamente, através da proposição de um projeto de lei que crie um fórum, um pacto, né, para que nós possamos, numa força multitarefa, conseguirmos fazer esse diagnóstico, que é papel da Câmara Municipal também. Nós não podemos interferir na gestão, mas nós podemos estudar, fiscalizar e propor caminhos para a administração municipal seguir.
Eu pergunto apenas se, para encerrar, vocês gostariam de fazer mais alguma consideração. Eu gostaria de fazer um pedido a vocês do Legislativo, que vocês se mobilizassem contra a aprovação da PEC 241, que restringe a ampliação de recursos para a saúde e para a educação por 20 anos. Porque se nós hoje vivemos essa situação, com essa possível ação de desmonte do SUS, pela aprovação da PEC 451, que obriga os empregadores a pagar planos de saúde para os seus empregados, de autoria de Eduardo Cunha, que ainda tramita. A aprovação da PEC 241, que reduz os recursos, congela os recursos de investimento por 20 anos, essa situação que hoje nós vivemos, que é grave, daqui a muito pouco tempo será o caos total e o desmonte total do SUS. O SUS tem dificuldades que precisam ser superadas, mas nunca ser extinto. O SUS é do povo brasileiro, não é de governo nenhum. A sua solicitação está consignada em ata dessa e eu CPI. Também reforço que esse pedido foi uma grande oportunidade de a gente estar aqui também para pedir isso, porque se a PEC 241 for aprovada, é a morte do SUS. Levaremos ao conhecimento dos demais colegas que, infelizmente, estão aqui ausentes. Queremos agradecer, então, a grande colaboração. O senhor sabe que a odontologia não é informatizada, né? Também quero tenho dizer... essa informação também, inclusive, eu que acompanho através do Sindicato dos Odontologistas, eu também... Um esforço danado. Eu quero deixar aqui o meu reconhecimento para a equipe de odonto lá da Secretaria, que elas fazem tudo na unha, o que eles podem controlar. Nós vamos hoje... Eu vou propor hoje à Câmara Municipal uma moção de repúdio à aprovação dessa PEC. Presidente, com a palavra. Vereador Marcos Papa e vereador Bertinho também pode contar também, tá, com o meu apoio. A senhora professora Maria do Carmo, também a professora Maria José, tá? Pode contar com o meu apoio também, tá bom? Muito obrigado. Nada, tá, tchau. Com agradecimento Maria do Carmo, a doutora Maria José, e alguém que se quisesse fazer mais alguma pergunta, caso contrário, damos por encerrada a presente reunião.